né? Falar pelo lado do Vila. Quero até começar com o Aurélio. Aurélio, para você, uma vitória do Vila sobre o Goiás no clássico de sábado, ela passa pelo quê, né? Como é que o Vila pode construir essa vitória sobre o Goiás nesse jogo de sábado lá no Anésio Brasileiro Alvarenga? Olha, ele vai passar muito pela vontade dos jogadores. Como a gente vê, já acompanha há muitos anos, a Série B é um campeonato muito mais de briga, de disputa de bola, de vontade do que de qualidade na sua maioria. Então, vai passar muito pela vontade dos jogadores. E vai passar também pelo entendimento do Turra desse jogo. Eu acho que ele fez a leitura perfeita do jogo contra o Paysandu e vai passar muito pela leitura que ele vai fazer desse jogo, de como ele vai portar o time. Porque eu penso que o Goiás vem para cima nesse jogo. Existe toda uma pressão pela vitória do Goiás nessa partida, apesar do zagueiro deles falar que não sente pressão, que torcida não faz diferença. Isso, para mim, é mais um sinal de que eles estão pressionados. Então, essa pressão, o Vila tem que usar ela a favor. Eu acredito que o Goiás é para cima, vem com tudo para cima do Vila, e o Vila tem que saber ler esse jogo para poder tomar as melhores decisões. Então, acho que a vontade e a leitura do Turra vão ser determinantes para o Vila conseguir uma vitória sábado. E para você, primeiro, boa tarde ao Gader, que falta de educação a minha. Boa tarde para você, Gader, seja bem-vindo ao F62 Debates. E já emende, por favor, uma vitória do Vila, né, tanto taticamente como também psicologicamente, assim, todas aquelas forças, né, que interagem sobre o futebol, sobre um resultado de futebol. Qual seria o caminho para uma vitória do Vila? Olha, primeiramente, fala aí, torcedor, fala aí, Gerli, Ana Lívia Dias, meu querido Aurélio, fala aí, torcedor que tá aqui curtindo com a gente o Futebol 62. Então, olha, para começo de conversa, seria um início de trabalho do Turra, assim, sensacional, né? Você consegue sair de uma equipe que vem atrapalhando o Vila, que é o Paysandu, que vinha sendo enjoado ali, né, com relação aos últimos recortes aí. E aí depois você consegue vencer um clássico. Seria, assim, sensacional, um começo que deixaria o torcedor do Vila, assim, cara, animadíssimo. Mesmo com a dificuldade na briga pelo acesso, mesmo com tudo isso, o torcedor ficaria muito satisfeito com esse começo. E aí o caminho, Gerli, para essa vitória do Vila, o caminho para tentar, né, conseguir esses dois resultados positivos em sequência, seria a ponderação, sabe? É o entendimento do jogo conforme ele se desenha, conforme ele se apresenta para o time. O jogo do Paysandu, como o Aurélio falou magnificamente, o Turra fez a leitura precisa. Ele fez o que precisava fazer para buscar a vitória e conquistou a vitória com méritos. Contra o Goiás é a mesma coisa. Ele vai ter que fazer a leitura de jogo, entender o adversário. Eu iria, até por uma questão de segurança, eu iria com uma escalação semelhante, sem muitas alterações, e entenderia o jogo no decorrer da partida e faria as mudanças necessárias ao decorrer dela. Ajustaria o time em campo, às vezes ajustaria até mesmo o próprio time sem alterações, ou então com mudanças de uma ou duas peças, para organizar de acordo com que a partida se apresentar. Eu não sei dizer se o Goiás vai se lançar tanto ao ataque, se ele vai ser um time tão digamos, ofensivo, tão que vai pressionar tanto o Vila jogando fora de casa, né? Vamos colocar dessa forma, visto que isso expõe muita defesa do Goiás. Já ficou claro que o Goiás, quando sobe muito suas linhas e deixa a defesa exposta, é um problema. E o Vila tem um bom contra-ataque, o que ficou provado no jogo contra o Paysandu. Então eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado, eu acho que vai ser um jogo bastante truncado, torço para ser um jogo com mais movimentação do que combate físico, apesar de que eu acreditar que realmente vai ser um jogo mais pegado. E aí, Ana, por onde o Vila pode construir uma vitória contra o Goiás nesse clássico 332, tá, gente? 3-3-2 neste sábado no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Senti falta da sua prancheta aqui agora, Gerli. Depende muito da escalação que o Mancini adotar. Essa mesmo.
o microfone. Quando, em determinados momentos na partida contra o último jogo do Goiás, desceu os dois volantes fazendo a linha de 5 na defesa. E claramente tinha um buraco ali no Goiás que estava o Rato completamente sozinho. E eu não vi o Operário, no caso, o Operário, né? Aproveitando deste buraco. Eu acho que faltou uma leitura tática. E foi o primeiro tempo inteiro dessa maneira, com os jogadores do Goiás batendo cabeça, com os dois volantes descendo, deixando buraco na construção de ataque e, enfim, onde o Vila pode aproveitar? Justamente nesse buraco que o Goiás vem deixando taticamente ao longo das partidas. Não foi só nessa última partida, porém é uma que eu lembro com mais ênfase. O Vila, se recuperar a bola com esse buraco, entre aspas, e o Goiás desorganizado, ele pode ser letal. Guilherme Parede na saída de bola, o André Luiz, assim como saiu o gol do João Vieira contra o Paysandu, o André Luiz foi exatamente, né, dessa forma. O Paysandu deixou um buraco, deixou sem reposição no último terço, André Luiz sai, acha o João Vieira que marca o gol. E é onde eu vejo que o Vila pode matar, entre aspas, a partida. Aproveitar dos próprios erros do Goiás. Só que, Gerli, eu não acredito que o Mancini vai ser juvenil de repetir o mesmo erro. Se eu enxerguei, eu tenho... O que ele tem de futebol, o que ele tem de futebol, eu tenho de idade, ele enxergou isso. Então, acredito que o Goiás vem com uma escalação mais protegida. 3 volantes? Acredito que mais balanceada, não significa 3 volantes. Treinar mais os laterais a entender o balanço da equipe. Foi algo que o próprio Mancini falou, né? Que o Diego Caetano não havia entendido esse balanço. Mas não acredito em 3 volantes. Acredito talvez no Gonzalo, Gava e Rato, mas prendendo mais um dos laterais. E aí o Diego Caetano não sai para o ataque. O Gerli. Esse lado tático, né, que o Gader trouxe, o Aurélio trouxe, a Ana trouxe, ele é fundamental, né? Não tem como abrir mão dele. Ele é um lado que hoje você dificilmente consegue algum bom resultado se você não tiver um bom desempenho tático dentro do jogo. Então, o Vila precisa conseguir explorar esses pontos falhos do Goiás, claro, precisa conseguir anular os pontos fortes do Goiás, que também tem, mas eu acho que o Vila precisa conseguir, e é algo que o Vila começa com ele. Eu nem digo que o Vila precisa conseguir, o Vila não pode perder, que é o ambiental, sabe? Eu acho que o ambiental, nesse jogo específico, ele tem uma força muito grande a favor do Vila. É o único ponto que para mim o Vila é superior ao Goiás. Eu não vou dizer, eu não estou falando aqui, por exemplo, que nenhum jogador do Vila joga no Goiás, mas para mim o time do Goiás hoje é um time melhor do que o do Vila. Taticamente, o trabalho do Mancini está muito mais evoluído que o trabalho do Turra. O Mancini já vai para a 20ª, ele ainda fez uma da Copa Verde, né, o Mancini já vai para a 23ª partida dele no Goiás. O Turra vai para a 2ª. Então, taticamente, o Mancini sabe muito mais o que ele tem em mãos e os jogadores sabem muito mais o que o Mancini quer do que a relação do Turra com o elenco do Vila. Então, onde é que o Vila tem um diferencial a seu favor? É no ambiental, que é o torcedor, que é criar um ambiente que ao mesmo tempo pressiona o Goiás, claro, mas principalmente eu acho que a pressão é muito mais para ser favorável ao Vila do que contrário ao Goiás. Então eu imagino que é nesse ambiente que o Vila possa construir uma vitória. Eu trabalhei num jogo lá no Oba, num jogo Vila e Goiás, imagino que vocês vão se lembrar dele. Talvez eu não consiga agora precisar o ano. Mas foi um jogo que o Vila ganhou do Goiás 2-0, 2 gols do Moré.
Eu acho que foi 2017, 2018, acho que 2018. Dois gols do Moré de cabeça. E naquele jogo eu vi o Vila criando justamente isso que eu estou falando agora. Ele criou um ambiental muito favorável a ele e pressionou demais o Goiás naquele dia. Pressionou e atacou e conseguiu vencer aquele jogo contra a equipe do Goiás. Então, para mim, esse é uma sinergia que o Vila tem que conseguir criar nesse jogo. Porque é o ponto que o Vila tem a mais do que o Goiás. É o ponto que o Vila tem verdadeira vantagem sobre o Goiás é esse. Nos demais eu não vejo o Vila em vantagem. Ou é equilibrado, ou o Goiás um pouco melhor. Então, para mim, se o Vila não conseguir, se ele não conseguir manter, porque a tendência é que quando comece, né, Aurélio, Gá, Adriana, o Vila tenha isso a favor dele. O jogo já começa com o Vila tendo essa pressão a favor dele. Ele tem que conseguir fazer um jogo que mantenha essa tomada acesa, vamos dizer assim, que mantenha essa luz ligada. É esse giroflex, nem é uma luz, é um giroflex, é o tempo inteiro, atiçando. Claro que o jogador tem que saber conviver com isso, né? Eu me lembro dos times brasileiros jogando contra os argentinos, a gente criava todo aquele ambiente, aí com 5 minutos o nosso lateral lá dava um murro na cara do argentino, assim, eu tô no jogo, aí o juizinho, tá aqui, meu filho, tá, não tá mais. Então, você tem que ter essa inteligência para jogar com o torcedor a seu favor também. Mas acho um ponto fundamental para o Vila, é não perder essa sinergia que o Vila vai ter no início do jogo. Porque o Goiás vai tentar desconstruir isso, claro, arrastar o jogo, tranquilizar o jogo, esfriar, e aí, porque para mim, quanto mais calmo for o jogo, melhor é para o Goiás. O Vila precisa de um jogo mais agitado, mais sanguíneo, e o Goiás não, o Goiás precisa de um jogo mais técnico, mais calmo, mais tático, mais arriscado, mais frio. Então cada um eu penso que tem uma intenção dentro do jogo.